isso é cobrado para a gente, de fato? Eu separei aqui duas questões. A primeira, uma questão da FUVEST. O ano, não sei qual foi, é só procurar aí na internet, tá bom? A questão diz o seguinte: 3 terrenos têm frente para a rua A e para a rua B. Como na figura, as divisas laterais são perpendiculares à rua A. Qual a medida de frente para a rua B de cada lote, sabendo que a frente total para essa rua tem 180 metros? Tá. O que a questão está dizendo aí para a gente? Claramente, a gente resolve isso utilizando o teorema de Tales, teorema das proporções. Eu tenho duas ou mais retas que são paralelas. Nesse caso, as retas estão aí na vertical. E tenho duas transversais. O teorema garante que esses segmentos são proporcionais. Tá bom? O que eu vou fazer aqui? Ó? A questão inicialmente disse que o total, ó, sabendo que a frente total para essa rua tem 180 metros. Que rua? Rua A. A rua A tem 180 metros. Então, eu vou colocar aqui, ó. Daqui para cá, a gente tem um valor de 180 metros. 180 metros. E essa medida daqui até aqui, ó. Certo? Ora, se você olhar para a rua B, ele também tem um total. Não tem? Ah, viu aí que você tá esperto? Aqui, ó. 40 mais 30 mais 20. A rua B também tem um total. É que tem aí, dá 90. 40, 30, 70, 80, 90. 90. Questão é dada em metros, então 90 metros. Lá em cima, 180 metros. Vou colocar aqui só como referência, tá? Aqui, ó, B e aqui A. 180. Deixa eu organizar isso aqui, ó. Aqui é B e aqui frente para o A. 180. Bom, seguindo o teorema de Tales, estas duas são proporcionais. E aí fica a sua escolha. Do menor para o maior ou do maior para o menor. Tanto faz. O importante é que você não inverta depois. Tá bom? Siga a mesma lógica. A maioria dos meus alunos erram esse tipo de coisa. Por quê? Eles começam fazendo uma linha de raciocínio e de repente ele muda a regra do jogo e acaba errando. Tá bom? Vou pegar aí do menor para o maior. Então, ó, 90, fazer aqui primeiro a relação. Ó. 90 para 180. Eu detesto trabalhar com número grande. O que é que eu faço? Simplifico. Professor, se eu não simplificar, dá a mesma coisa? Dá a mesma coisa. Mas você vai ter que fazer uma conta um pouco maior. Mas quem já está no inferno, né? Dá um abraço no capeta. Eu prefiro fugir dessa. Vou aqui, ó. Simplificar. Consegue ver que pode cancelar os zeros. 9 e 18, sobra 1. Sobra 2. Eu sei, então, que a relação entre essas duas frentes aí é 1 sobre 2, ou metade. Se você inverter, fica o dobro. Tá no mesmo. Certo. Então, eu estou fazendo de baixo, pegando aqui, ó, a parte de baixo para cima. Não esquece. Certo. Vou, então, comparar todo mundo. Como eu quero saber quanto vale esse pedaço, vou chamar de X. Quanto vale esse pedaço, vou chamar de Y.
quanto vale esse pedaço, eu vou chamar de Z. Ah, pode ser qualquer letra? Pode, faz diferença. Comparando aqui, ó, 1 sobre 2, eu quero achar, então, 40 para x. Certo? Pegou aí, ó, de baixo para cima. Professor, eu fiz o contrário. Então, faz o contrário aí que você, tá bom? Não vai mudar o resultado. O que você não pode fazer de novo é inverter. Fazer um de baixo para cima e o outro de cima para baixo. Então, fica assim, ó. Multiplica em cruz. Regra de 3. Isso dá x vezes 1 é x. 2 vezes 40 dá 80. 80, a questão dá em metros, então 80 metros. Esse pedacinho aqui, ó, dá 80. Vamos guardando os valores. De novo, refaça a continha. 1 sobre 2. 1 está para 2, assim como 30 está para y. De novo, regra de 3. Cruz, credo. 1 vezes y dá y. 2 vezes 30 dá 60. A questão está em metro, permanece metro. Da mesma forma, vou fazer agora a continha para achar o z. Eu vou ficar com 1 sobre 2 igual a de baixo para cima. 20 sobre z. O resultado aqui, 1 vezes z dá o próprio z. E 2 vezes 20 dá 40 metros. Ah, se eu já sabia os outros dois, eu já podia ter descoberto o terceiro. Isso assumindo que acertou a conta. Porque às vezes a gente come uma bola aí, dá bobeira, erra, e acaba somando errado, e a pessoa que fez a bendita questão, ele imagina que você vai errar aquela soma. É possível que você erre aquela soma. Então tem que ter esse cuidado também. Tá? Se você somar, dá exatamente o que a gente fez lá em cima. Ó, aqui o y deu 60 e aqui deu 40. Somando os três, tinha que dar quanto? Bora, você é esperto. Tinha que dar 180, Pois é. Tinha que dar 180. Então, se você já descobriu 2, o terceiro, aí assumindo que você fez a continha certa, já daria 40, que era o que faltaria. Ah, eu sou inseguro, mas aí você tem que resolver o problema com você mesmo, tá bom? Imaginando aí que você entendeu e fez a continha certa, não tem erro, tá? Pode fazer a prova real do jeito que eu fiz? Poderia, mas você perderia um pouco de tempo. E essas provas, normalmente, você não pode ficar perdendo tempo, porque, por exemplo, o Enem são 90 questões para resolver no dia. Se você for ficar batendo cabeça com questão difícil, você não faz nem metade. E aí você acaba perdendo as questões fáceis, que você podia estar acertando. Tá? Vamos para o próximo. Fala Enem, vamos para o próximo. Enem. O Enem, mesma forma, não sei que ano foi, só procurar aí, eu não sei se foi 2015, 2009, não interessa também, é só procurar aí na internet, tá bom? Essa questão tinha umas alternativas, não coloquei elas aí, a gente acha agora, a gente acha o valor agora, mas essa questão não tem a imagem. Não tem a imagem. Quando eu dou aula lá no 6º aninho, a gente começa aí a introduzir esse pensamento matemático, até então ele ficava ali com operações mais simples, o 6º ano também é simples, mas a gente começa a introduzir a ideia de desenhar.
A questão falou numa árvore, a altura de uma árvore, desenha a altura da árvore. Né? Então você, como é uma questão do Enem, imagine-se que você terminou todo o processo. Então você já tem isso em mente. Dica para a questão. Está falando em um problema que envolve imagem, desenhe a imagem. Tá bom? A questão diz o seguinte: a rampa de hospital tem na sua parte mais elevada a altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metro. A distância em metro que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é... Professor, você falou que tinha que desenhar. Tem que desenhar um hospital? Não, infeliz, claro que não. Vai desenhar um hospital para quê? Vai desenhar um hospital, vai desenhar a janelinha, vai desenhar umas pessoas doentes lá em cima, vai desenhar um médico passeando? Não, né, cara? A questão está falando sobre uma rampa. Então, você vai desenhar uma rampa. Tá? Ah, mas lá, quando você dá aula pra gente, você desenha um hospital. Tá bom, gente, eu vou tentar desenhar aqui um hospital. Ficar uma coisa linda, sabe? Vai ficar uma coisa linda. Dá uma janelinha aqui, ó. Vou botar uma porta. Bom, o meu hospital não tem tanta janela, não. A questão é o seguinte: a rampa de um hospital. Então, agora eu vou pegar uma rampa em qualquer canto, tá bom? Pode ser lá dentro, lá embaixo. O hospital já tá aí. Vou colocar aqui o chão, né, do hospital, pra gente não dizer que é doido, né? Sempre que você desenhar uma árvore, uma casa, desenhe o chão. A rampa. Vou desenhar aqui uma rampa. A rampa do hospital. Quem mora em São Paulo, quem for de São Paulo aí estiver assistindo, a rampa do Hospital Heliópolis, né? Gigante. Gigante. As ambulâncias sobem no pau danado ali. A questão diz o seguinte, vamos grifar. A rampa de hospital tem a sua parte mais elevada, uma altura de 2,2 metros. Opa! A parte mais elevada é essa parte aqui, né? Ó. Se é a minha rampa. Ih, tá do contra, não tá querendo fazer a reta. Não, é? Opa, agora foi. A rampa, o lado da rampa, 2,2 metros. É a parte mais elevada. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metro. Tá. Ele se deslocou, então imaginar que ele está sendo aqui, ó, o cabeçudinho aqui, ó. Ele está andando nesse sentido, ó. Né? Da parte baixa para alta. Ele se deslocou, vamos imaginar aqui, ó, esse pedacinho para cá. Se deslocou 3,2 metros. Então ele começou a andar e ele andou 3,2 metros. 3,2 metros. Ele chegou a uma altura de 0,8. 0,8. Tá? A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é... Então, está faltando aqui uma parte para caminhar ainda, que é a parte X. Seguindo a ideia ali do hospital, sempre que você desenhar uma construção, uma árvore, desenhe o chão, senão você se passa por maluco, tá bom? Beleza. Conseguem visualizar aí nessa questão que é uma aplicação direta do Teorema de Tales? Professor, mas também serve para triângulos? Sim, serve para triângulos também. Os triângulos são semelhantes, né? São proporcionais. Se eles forem semelhantes, eles podem ser proporcionais. Tá bom? Nesse caso aí, a primeira pergunta que eu te faria é: você consegue visualizar quantos triângulos aí?
Ah, eu só vejo um. Então veja de novo. Eu consigo ver aí 2 triângulos. Tá? Se eu fizer uma abstração, separar, focar aí no que eu preciso, vamos pegar primeiro o triângulo menor, seguindo a mesma ideia lá do exercício anterior, do menor para o maior. No exercício menor, no triângulo menor, eu tenho. Começar pela base, tá? 0,8 está para 3,2. Esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, que eu tô olhando. Tá? Tô pegando aí o 0,8 até o 3,2. Um está para o outro. Se esses triângulos são semelhantes, vou fazer a mesma coisa. Assim como, começando pela base, 2,2, que é a base do triângulo, está para o outro lado do triângulo maior. O triângulo maior está faltando um pedaço, é x. Então será x mais 3,2, que é todo lado do triângulo. Está aquela aqui em verde, ó. Esse triângulo aqui que eu estou olhando. Triângulo verde. Bom? Maravilha! E agora, Pro? Regra de 3. O que tem aí que é chato pra caramba de fazer, principalmente quando a gente não tem tempo? Número com vírgula. Número com vírgula. E aí não vai ter jeito. Você vai ter que fazer a continha com esses números que são quebradinhos mesmo. Tá bom? A gente começar aqui então, ó. Regra de 3. Cruz, credo. Multiplica em cruz. Dica. Sempre começa com um lado que tem x. Ah, Pro, mas e se mais de um tiver? Aí não tem jeito. Mas nesse caso só tem um. Uma letra x. Então começa por quem tem x. Vou fazer aqui bem detalhado, tá? 0,8 que multiplica x mais 3,2 igual, multiplica e inclui o outro lado, 2,2 vezes 3,2. Eu digo assim, regra de 3, gente, mas é o famoso meios por extremos, né? Não quer dizer nada para a gente resolver a questão. Tá? Aqui a gente vai utilizar daquela ideia da distributividade, que é o chuveirinho. Né? Quem está fora pega todo mundo que está dentro. Isso fica, então, 0,8x mais 3 vezes 3,2 vezes 0,8. Isso vai dar... Já fiz a continha aqui, gente. Dá 2,56. Eu fiz a continha para a gente não perder tempo, né? Aí se eu for colocar em uma outra aula, se você quiser, aí deixa no comentário, eu também ensino como é que multiplica. Tá bom? Você aí que tá numa série antes, né? Tá indo começando e tem dúvida, né? Se tiver dúvida, me fala aí que eu respondo também. Eu faço um vídeo também gravando isso aí. Multiplicando esses outros dois números, eu vou ficar com 7,04. 7,04. Equação do primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Esse bonequinho aqui, ó, esse danado aqui, ó, vai lá para o outro lado. Ele está mais, ele vai como um sinal de menos. Fica então, 0,8x permanece do lado de cá, igual a 7,04 menos 2,56. 2,56. Depois dessa ágil subtração aí, vai sobrar para a gente
0,8x igual a... Vai sobrar, cadê você? 4,48. 48. Tá multiplicando agora o x, passa dividindo. 4,48 dividido por 0,8. Mais uma vez, depois de uma ágil divisão, que eu não vou fazer agora, né? Dá 5,6. Bom, teria uma opção aí para a gente marcar 5,6. A questão estava dando em metros, então a gente conserva aqui, né? Ó. Vamos colocar metros também. Tá bom? Na questão, para ficar bonitinha, já que fez uma questão tão linda até agora. Galerinha, questão bonitinha, né? Questão fácil, mas bem bonitinha. Tem aí tudo, né? Bem completo. Triângulo, análise, desenho, regra de 3, proporção, é coisa diretamente proporcional. E é isso. É um exercício simples, mas que pode aparecer aí para você no seu dia a dia. E aí a gente vai ficar por aqui. Galerinha, se você chegou até aqui, gostou do vídeo, curte, compartilha, não custa nada, me ajuda aí nesse projeto, tá bom? Não custa nada, de graça, curte, compartilha com um coleguinha que também quer ver aí. Você chega lá, ó, o meu professor lá, ó, é esse professor aí, ó. Talvez eu nem esteja falando aqui como eu realmente sou em sala de aula, mas não é essa a ideia. É eu trazer um pouco do que eu sei para vocês, a minha forma de ensinar para vocês, tá bom? Futuramente aí vou estar gravando outros vídeos. Espero que você goste aí, me acompanhe, tá bom? E é isso. Valeu, gente. É mais. Até a próxima. É nóis. Foi boa.